Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Conversa Fiada da Nação, diretamente aqui de Londres e Ribeirão Preto. Vamos falar hoje dessa derrota esquisita, né? Mas um pouco previsível, baseado aí no último confronto com o Fluminense. Flamengo jogou, na minha opinião, da mesma forma. A gente vai debater um pouco isso e vamos falar da notícia boa, que é a chegada do nosso dancinha do Paquetá. Paquetá. Tudo isso e muito mais. Mas antes gostaria de pedir a vocês que continuem curtindo o nosso conteúdo, dê um likezinho lá, se inscrevam. Ah, já é inscrito? Então compartilhe com outras pessoas. A gente precisa aí alcançar a meta de 1.000 inscritos agora. E também não deixem de ir, que, João? Tocar o sininho com prazer. Prazer. Ativem o sininho de notificação para que vocês recebam aí o alerta de que tem vídeo novo da Conversa Fiada chegando para você. Tá bom, meus amigos? Vamos lá. Galera, para falar o português correto aqui, que merda de jogo, né? O Flamengo começou bem ali, parecia que as coisas iam mudar um pouco e de repente desandou tudo, né? Mesmo os erros técnicos. O que vocês viram? Queria ouvir, não vou ficar falando muito aqui, queria ouvir vocês aí sobre as impressões, pontos baixos e o que precisa melhorar para essa final contra o Corinthians, porque, olha, como o Marani disse bem no programa passado, né? O Flamengo tá dando uma de Robin Hood aí, tá ajudando os times aí a se reerguerem, né? Foi o Fluminense, agora São Paulo. Só falta aprontar domingo, né? Pelo amor de Deus, ó. Bater na madeira aqui. Zola. Manda aí, galera. Quem vai começar a meter o pau? Fala aí, vamos ver. Vai, João, vamos começar com você hoje. Vai lá, João. Bom dia, meninas, tudo bem? Então, gente, a raiva foi grande, viu? A raiva foi grande. Assim, vocês sabem todos os meus contras contra o nosso treinador, mas eu não posso, não dá para tirar das costas dos jogadores, né? Esses últimos 2 jogos, a falta de vontade, né? O que a gente brinca aqui de tocar o sininho com tesão, com prazer, parece que esses caras estão brincando, né? Já começou no início do jogo, um gol perdido pelo Carrascal, aquilo ali é pênalti. Aquilo ali a gente aprende na escolinha, né? Quando a gente inicia lá com seus 8 anos, 7 anos, a gente inicia aquele tipo de jogada, toca a bola em frente ali para driblar o goleiro e fazer o gol, ou dar aquele tapinha, colocar no cantinho um abraço. Ele conseguiu errar com pelo menos o quê? Uns 4, 5 metros de diferença do gol. Foi ridículo, gente, ridículo. Mas, enfim, dá uma cavadinha, né? Pô, dá uma cavada por cima, lindo. Jean dribla o goleiro, tá de frente pro goleiro, ou não tinha um zagueiro do lado dele para incomodar. Eu acho assim, de tudo ali que aconteceu, pontos positivos, Cebolinha e o menino, o Everton Araújo. O Everton Araújo está crescendo demais, vocês sabem que eu também meto muito pau nesse menino, mas tem crescido muito. Então são os pontos positivos. A zaga do Flamengo está uma peneira. Como que você pode tomar um gol no meio de 4 ou 5 jogadores? Se eu não me engano, era 5 ou 6 defensores defendendo a bola contra 3. 5 contra 3 e nós tomamos o gol. Como é que o Luciano me consegue fazer um gol de cabeça, estatura menor do que os nossos? Léo Pereira sem tempo de bola. Perdeu o tempo de bola. Não pulou um gilete, Jean. Não saiu do chão. Então, assim, alguns erros de mudança para mim. Eu acho que ele poderia, o Felipe Luiz, né, dizendo sobre o Felipe Luiz, ele poderia ter mexido de repente, acho que no intervalo, né, para que todo mundo já entrasse de uma outra forma. Mas, cara, é um pontinho aqui, outro pontinho ali. A culpa é toda dos jogadores no jogo de ontem. A falta de vontade, de inércia, sabe, desses caras. A vontade que eles voltaram para jogar bola.
Que isso, as férias já acabaram. Vamos lá, galera, vamos jogar. O Júnior, e quando a gente olha as estatísticas aqui, né? Você vê alguns pontos específicos muito diferentes do primeiro tempo para o segundo tempo. No segundo tempo, os duelos defensivos do Flamengo caíram absurdamente, aumentou a quantidade de erros de passes, que já era grande no primeiro tempo, aumentaram aí. Cara, o que está faltando? É refino técnico? É vontade, como o João colocou? Tem algo além desses 2 pontos? O que está acontecendo, na tua opinião? Bom dia, Jean, João, Marcelo. Olha, eu vou falar como se eu estivesse entrando no, no vestiário após o jogo, para os jogadores, cara. Que assim, diante disso que você está me perguntando, eu penso assim, o nosso planejamento furou, tá? Tudo que o Flamengo planejou para o início do ano, furou. Ou seja, era que o time sub-20 conseguisse pontos no Carioca e deixasse o adulto focado, né, o profissional focado para entrar no Campeonato Brasileiro e conseguir os primeiros 3 pontos, certo? E assim sair com confiança para jogar contra o Corinthians uma final, ok? Então, assim, o que nós fizemos? Entramos em campo com um time que já vinha, né, do Carioca, basicamente. É um time um pouco mais firme, eu acho assim que com questão física, com o Carrascal acima, já o Plata acima, o Cebolinha acima, o Everton Araújo acima, são os caras que estavam performando fisicamente, beleza? Mesclou com quem não estava performando legal ainda, Léo Pereira, que não vinha jogando, o Léo Ortiz, que ainda está abaixo, o Pedro, que está muito abaixo, né? O próprio nosso lateral direito, o uruguaio, não vinha jogando, está abaixo, né? O Alexandre, por conta da idade, voltando devagarzinho, mas não temos outra opção, né? Então, assim, a gente percebe um time mesclado, com problemas de preparo físico, assim, nítido, certo? Então, assim, conseguimos fazer um bom primeiro tempo, o time do São Paulo nos respeitou, a gente fez um bom primeiro tempo, voltamos para o intervalo, depois do intervalo, quer dizer, descansamos no intervalo, ele quis acreditar que aquele time pudesse ainda tirar um pouco mais deles, foi o que aconteceu, conseguimos fazer o gol, né, numa jogada, inclusive, muito bonita, nós discutimos isso, né, a questão de reflexo curto, né, do Pedro, o aproveitamento do Plata na área, foi bacana, e aí o Felipe Luiz, não sei se por conta de planejamento, esgotamento físico, carga, resolveu trocar a turma pensando já no domingo e colocar algumas outras peças que até nem vinham jogando. Ou seja, ele ficou naquele, eu tiro os caras para poupá-los pro jogo e eu pego o meu time, meus comandados aí, que são meus fiéis no dia a dia, né? Que são os caras que têm nome, coloco em campo para dar um pouco de rodagem para eles também jogarem domingo. E foi aí que eu achei que desandou, né? Como vocês falaram, o João falou aí agora, tirou o Everton, que estava segurando ali atrás, estava com tranquilidade para jogar, não perdia uma bola, né? Colocamos o Jorginho, foi colocado o Arrascaeta, que não mostrou nem porque ele entrou. Desculpa, eu não sei o que está acontecendo. E eu digo mais, hein? Ele tá assim, não é de hoje. Ele foi um fiasco na final nossa no Mundial. Foi um fiasco. Se ele continuar jogando assim, ele não vai entrar em campo mais. Os caras estão pedindo passagem. O molecada, o Carrascal tá correndo pra caramba, o Paquetá joga na dele. Então, assim, se ele não jogar a bola, não dá. Então, o que me preocupa é o quê? O planejamento não deu certo. O que nós vamos fazer? O que vai ser mudado para domingo, né? Então, assim, o que eu falaria para os jogadores? Eu precisei fazer as alterações para poupar quem estava em campo, que já estava acima do limite da carga. Precisei colocar o pessoal para poder dar rodagem. Uma hora eu vou precisar fazer isso. E vai precisar fazer. Ele não podia estourar todo mundo contra o São Paulo para jogar contra o Corinthians depois.
né? Então, assim, não é o fim do mundo perdermos para o São Paulo, mas será um problema muito sério perdermos para o Corinthians a final no domingo. Legal. Marcelo, você comentou muito sobre a questão do técnico, né? No nosso grupo aí, quando a gente acompanha o jogo, a gente vai comentando aí, você, vou falar de uma forma polida aqui, dedicou muito a sua atenção às escolhas que o Felipe Luiz fez. O que você acha que ele fez errado e qual você acha que é a parte dele nesse processo? Porque o João, eu concordo muito com o João, que para mim a maior parte do problema são os jogadores. Refino técnico, o Júnior colocou a parte física também, mas você está trazendo muito essa questão do Felipe Luiz. O que você acha que ele deveria ter feito diferente? Tudo bem, Jean, Júnior, João? Cara, eu acho que o João e o Júnior já resumiram bastante do que foi, né? Não discordo de nada do que eles disseram. A única coisa que eu complemento aqui é que, na minha opinião, como o João disse, se tivesse que mexer, tinha que ter mexido no intervalo. Aí ele preparou as alterações na beira de campo e fizemos o gol. A partir do momento que nós fizemos o gol, na minha opinião, ele tinha que repensar o jeito de jogar. Agora o São Paulo vem para cima, de alguma forma ele vem para cima. Aí nós tiramos o melhor atacante do time, que era o Cebolinha, não foi isso que na alteração que ele fez? Foi. E tirou o melhor defensor nosso, que era no meio de campo. Ele tirou os dois melhores em campo para colocar duas apostas que não jogaram nada esse ano ainda, não apareceram, deviam estar muito abaixo realmente, já era previsto, que é o velho e um... Não sei o que acontece, como nós dissemos, é um velho e alguma... Então, assim, para mim, ele não poderia ter mantido aquelas substituições. Não poderia. Ele tinha que ter dado uma fechadinha maior ali, não ter deixado aberto do jeito que ele deixou. Porque a gente sabe que o Arrascaeta não corre. Aí você põe um cara que não uma corre. correção aqui rapidinho, desculpa te interromper, mas é só para deixar claro para os nossos ouvintes aqui. O Arrascaeta entrou no lugar do Pedro e o Jorginho entrou no lugar do Everton Araújo, tá? O Cebolinha ele saiu depois, com o Lino. Com a entrada É isso do mesmo. É isso aí, tá bom. E depois, aí, ouvindo o pessoal falar aí, não vou falar do gol que perdeu, não vou falar dos dois gols que tomou, que foram ridículos os dois. Claro, problema na defesa, batendo cabeça, não adianta nem falar disso. Agora, se nós tínhamos problema no ataque, nós temos no ataque e na defesa. Os dois estão ineficientes. Os dois estão com problemas. Apostar na chegada de um jogador só também não vai resolver, porque daqui a pouco vem um cara de 40 milhões de euros e a gente vai falar, aí, não serviu para nada, mas ó, pera um pouquinho, um cara no meio de 10 não resolve não, hein? Não resolve. Não resolve. Agora, muita gente metendo o pau que o time caiu quando entrou BH e Lino. Para mim, quem afundou o time não foi BH e Lino. Não foi. Foi Jorginho e Arrascaeta. Para mim. Então, pôr na culpa no Lino. Tudo bem, não jogou nada também. Nada. Mas jogou muito melhor que eles ainda. Tentou, veio, marcou, enfrentou, ganhou bolas na frente. Não, O problema foi no meio-campo. Nós perdemos o meio-campo completamente e as falhas individuais. Não podemos esquecer o segundo gol, o nosso grande volante e a entregada que ele deu. Pô, chuta aquela bola pro lado, cara. Enfia o pé na bola. Não, mas nosso time é técnico, João. Não, nosso time é técnico. Beleza. Mas na pequena área. Tá brincando. Pelo amor de Deus, É o Zico na zaga, é o Zico de volante. Nós só temos Zico no time, meu. Pô, mete o pé na bola. Aí a pergunta que fica, então, cara, a gente vai ter tempo hábil aí para corrigir, porque assim, taticamente falando, a memória tática ela continua com os jogadores. Não é possível que um período de férias tenha matado isso e eles começaram a treinar desde o dia 12, né? Então eles tiveram tempo aí para poder reviver e preparar para os jogos aí. Então a memória tática eu acho que não deve. Para mim, eu concordo com o Júnior que é técnico e a parte física que está pegando e um pouco de postura também, como o João comentou. Como mudar isso em quinta, sexta e sábado? O que a gente pode falar com relação ao treinador? O time, cara, é muito pouca coisa para o nível de jogadores que a gente tem. Sabe? Desculpa, mas eu sou o cara que adora falar de treinador, mas ontem não deu, ontem não dá.
é difícil, cara. Eu vou falar para vocês que ele tá com um negócio na mão que é uma volta do time e sem tempo hábil para poder fazer os treinamentos físicos, cara. Você perde muito. Os 2 gols que nós tomamos não foi um problema de falha na zaga, é falha individual. O Léo Pereira, sem time de bola, não conseguiu dar um passo para trás e dar uma casquinha na bola. Era a bola dele, estava em cima dele. Ó, antes de chegar na cabeça do Luciano, teve um cruzamento pro cara sozinho, tranquilo, sossegado. Já começou o erro ali. Tudo Varela bem. não conseguiu bloquear. Que é isso? O cara fez o que quis. Nós já falamos do Varela, tá fora de tempo de bola. Quem tem jogado? Gelatina. Quem tem jogado? Gente, mas não é só o Varela, não. O Alexandre foi um desastre. O Alexandre vem jogando, mas ele é mais velho. Ele vai demorar mais tempo que o próprio Varela. Foi até problema técnico, né? Porque ele fez um cruzamento ontem, que aquilo ali é coisa de pior que amador. Pior que futebol de quadra. Imagina se o italiano estiver assistindo isso, hein? Que é isso? Pelo amor de Deus, gente. Que é isso? Bom, e o que me preocupa, sabe uma pergunta, hein? Você sabe o que me preocupa? Eu acho assim, os dois gols foram falhas individuais. Eu estou falando porque assim, o cara quando cruzou para a área, independente se ele cruzou com tranquilidade ou não, ele nem olhou para onde ele cruzou. Se vocês repararam, ele olhou para o chão. Tá? Então, era uma casquinha do Léo Pereira. E o outro, o Pulgar, ele não viu, não prestou atenção, ele matou a bola pro cara. Faltou comunicação, ele tira de primeiro, exatamente, se ele tira de primeiro ou se alguém grita para ele, tira. Então, assim, o time ainda está em câmera lenta. Ponto. O Jean perguntou, como arrumar isso para domingo? Não inventar e colocar quem tiver melhor preparado para jogar. E não fazer depois substituições para colocar a turma no jogo. Não adianta. Igual aconteceu ontem. Como o Marcelo disse, por que não, depois de 1-0, se está todo mundo cansado, a gente não fecha mais o time? Tira o centroavante, coloca o Lino de um lado, deixa o Cebolinha mesmo do outro, pega um contra-ataque, não é? Agora, nós demos o quê? Confiança para o São Paulo. A torcida cresceram no jogo. Cresceram no jogo, claro. Um time considerado ainda fraco, quase na linha de descenso no Paulista, ganhou do Flamengo. Agora, o que fez? Reabilitou o time deles. Não sei se assim, pelo menos moralmente, né? Não sei se tecnicamente eles vão conseguir impor. Manter, são muito fracos. E você via no semblante deles, o pós-jogo lá, o quanto que eles vibraram, comemorar, parece que tinham ganhado um título, porque realmente eu acho que eles estavam precisando de uma vitória como essa. Exatamente, é uma fase ruim, né? Marcelo, você ia comentar alguma coisa aí quando o Júnior começou a falar? Só para finalizar aqui, a minha preocupação é que alguns youtubers, alguns comentaristas já estão dizendo que caso o Flamengo perca no domingo, também não é nenhum problema. Não. Porque assim, é uma taça que não vale nada, uma competição que também não tem expressão, e que tudo bem também. Falei, mas gente, se daqui a pouco for tudo bem, quando é que não vai ser tudo bem? Desculpa, eu não aceito isso de jeito nenhum. Eu não sei quem é esse youtuber que falou essa quando é que vai ser tudo bem? Até quando vai ser tudo bem? Não é. A torcida já vai começar a pegar pesado. Mas, escutem o que eu tô falando. Valeu. Essa pancadinha valeu. Sabe? Foram duas pancadas aí, mas foram duas, verdade. Duas pancadinhas, vai acordar para esse jogo. O time, eu tenho certeza que o time já vai fazer diferente. O problema é que o planejamento, como ele foi por água abaixo, nós já entregamos, acho que 97% de chance de ter entregue já o Campeonato Carioca na mão do rival, certo? E começamos o Brasileiro por baixo. Carioca para mim. Perdendo a confiança do jogo para domingo. Precisa recuperar a confiança, porque a parte de preparação física não vai dar tempo. Então tem que recuperar a parte de confiança, a parte de consciência, como o Jean falou, tática, de postura. Vai ser isso.
tá faltando aquele refino técnico também, né? Você vê, o Rossi deu aquela furadinha na bola, você viu? Uma coisa que geralmente ele não faz. Que mais? É, erros de passes, assim, grotescos. Vocês comentaram do cruzamento do Alexandro, o erro do Carrascal na cara do gol ali, cara, os caras estão errando coisas técnicas assim que geralmente não erram. Tá muito Coisa ruim. simples, né? Coisa Simples. simples. Então, assim, não sei se tá muita prancheta e muito vídeo e pouca fundamento técnico que eu acho que os caras estão precisando, cara. Talvez o foco tem que ser isso. Chute pro gol, passe, assim, treinar um pouco mais para voltar um pouco aquela relação jogador-bola, porque tá muito esquisito, cara, tá muito esquisito. 2 jogos com muitos erros técnicos e muito físico abaixo, e como você comentou, de alguns jogadores, claramente. Léo Ortiz, para mim, não pode jogar essa final, cara. Eu acho que o Léo Ortiz ele tem que ir pro banco e tem que entrar o Vitão, porque o Léo Ortiz, para mim, tá muito baixo. Muito abaixo. Jean, sabe o que é o pior? 2 jogos muito abaixo, depois de um jogo contra o Vasco, que esquece o adversário, não estou falando agora do adversário, que nós entramos voando no campo. E Não nós dá pra mesmos entender. aqui falamos assim, ó, tem alguma coisa errada do próprio Flamengo. Parece que o elogio do primeiro jogo nós desmontamos para os 2 próximos. Pode falar. Exato. O jogo tem sempre 2 óticas, a gente tá olhando o Flamengo. A gente elogiou o Flamengo, é porque a gente tinha que falar mal do Vasco. Pelo amor de Deus, né? Sim, Vasco muito abaixo. Mas o São Paulo ontem também muito abaixo, não tem nada a Primeiro ver. tempo, o Flamengo dominou o primeiro tempo, né? Bom, Mas essas mexidas aí têm feito isso mesmo. vamos torcer para que o Felipe Luiz consiga. E o time é um time cascudo, experiente, que eles reflitam aí e entendam o que precisa ser feito, porque do jeito que está, tá muito ruim e não Ô, dá para a Jean, gente poder ter uma terceira derrota seguida aí, não. Pelo amor de Deus, os como próximos já jogos, sabe? entramos, como a gente não vai ter uma pré-temporada, né? Que seria o Carioca, que a gente perdeu essa pré-temporada. O Arrascaeta e o Jorginho vão ter que começar a entrar faltando 15 minutos e não juntos mais. 15 minutos acabar o jogo, até recuperar, então vai demorar, tá? Não dá para começar a colocá-los em jogo da maneira que eles estão jogando. Infelizmente. O Jorginho foi expulso, então ele tem que jogar em outro jogo, né? Porque outro campeonato. Aqui não joga. Domingo ele até pode jogar, mas do jeito que ele entrou, é melhor ficar no É melhor não banco. entrar também. Se for para entrar desse jeito aí, melhor não entrar. Não, cara, eles não tô têm brincando, condições tô de enchendo o jogo. saco. Eu tô dizendo que como que vai recuperar? Como que vai recuperar essa parte física? Jogando. Mas vai colocar para jogar? Acho que agora a gente já falou de coisas ruins demais. Eu vou falar de coisas boas. Solta aí, Jean. Coisa boa. Paquetá já está no Brasil. Chegou, a Flamengo TV está fazendo toda a cobertura aí da chegada dele e pelo que eu ouvi aqui da Flamengo TV, vai ter uma live aí de coletiva dele direto do Ninho do Urubu às 10 horas da manhã, horário de Brasília, 13 horas, horário aqui em Londres, tá? Então, um momento histórico aí para o Mengão. Assim, do Paquetá. Como é que é? Temos que aprender, hein? Porra, é difícil dançar do jeito que ele faz, hein, cara? Eu já tentei fazer aqui. Vai quebrar o pescoço aí. Vai quebrar. Ele é a esposa, né? A esposa também dança. A esposa também faz a dança. São 2 dançarinos e estão felizes, cara. Eu acho que isso é bom para contagiar o nosso grupo ali, porque ele realmente está feliz, ele estava na pilha. Não sei se vocês viram lá, que coisa ele bonita. recebendo a notícia lá acho que é o empresário dele, o assessor dele, dizendo, fechou com o Mengão, tá tudo certo, a alegria que ele ficou com a esposa filmando ali. E, cara, vamos arrumar logo esse avião pra gente poder ir. Foi muito massa. Não, arruma Gente, logo. eu acho que Tipo assim, estamos tentando arrumar voo. Não, arruma logo. Vai, vê aí. E estamos falando de um craque legal. que tá vindo, né, cara? Eu acho bacana também, acho legal, mas poderia ter acontecido uma semana atrás, para não ficar dividindo o foco. O foco agora para mim é muito mais importante o Corinthians do que o Paquetá. A festinha do Paquetá é legal, mas para mim o foco é ganhar do Corinthians domingo. Mas alegra o momento, Júnior, ajuda pro grupo. Eu tenho certeza que o Felipe Luiz, ele sabe. Eu tô dizendo para você o que eu acho, eu acho que o foco não dá para ficar brigando do foco, entendeu? Eu também preferia 10 dias atrás que ele ia pro jogo. Ia ser melhor ainda. O foco da torcida, que somos nós, que são os jornalistas, a imprensa, os youtubers,
é o Paquetá se dividindo com a derrota. Esse é o nosso foco. A gente pode fazer isso. O do Felipe Luiz, eu concordo com você. O Felipe Luiz tem que realmente pensar no problema que está na mão dele. Que, como você comentou bem, ele está com um pepino aí para descascar para domingo. Eu prefiro comemorar a vitória contra o Corinthians, depois eu comemoro a chegada do Paquetá. Eu vou comemorar os dois. Comemorar os dois. Sim, do Paquetá. Valeu, meus amigos. Curtam aí os nossos conteúdos. Continue compartilhando o nosso canal, se inscrevendo e ativando o sininho de notificação. Tesão e prazer, sempre. Valeu. Beijo a todos. Beijo, grande abraço. Tchau, tchau.